Olá, muito bom dia. Edgar Gerber, advogado. Hoje eu vou ser um pouco rápido. Nós temos tido algumas reuniões com outros especialistas nesse assunto, né, de proteção patrimonial familiar, e o que a gente percebe é o seguinte: o Estado, de maneira geral, ele precisa arrecadar para poder financiar as suas atividades principais, né? Segurança, saúde, enfim, são coisas, transporte, né? E o que a gente percebe, conversando ontem com essas pessoas, é que tanto as prefeituras como os estados estão preocupados e tomando decisões a fim de impedir, de dificultar a realização desse tipo de trabalho, né? Que é uma coisa instituída lá na Lei 6.404. Então, o que a gente entende é o seguinte: até mesmo a própria OCDE, né, Organização de Crédito e Desenvolvimento Econômico, sugeriu aos países que, em função da crise financeira causada pelo coronavírus, se aumente os impostos sobre a herança. E você sabe que há um projeto de lei em São Paulo, né, o PL 250 de 2020, que vai aumentar para 16%, desculpa, aqui em São Paulo para 8%. O imposto sobre as doações hoje é de 4%, né? E existe lá no Senado Federal uma resolução número 57, que prevê que o CONFAS, que é a reunião de todos os secretários de Estado dos estados do Brasil, eles então se reuniram para solicitar um aumento da alíquota máxima do ITCMD para 16%. E resolução federal é muito rápida. Primeiro que tem bem menos componentes do que na Câmara de Deputados. Só que o Senado defende o interesse do Estado, a Câmara Federal defende o cidadão. O Senado defende o Estado. Então o interesse deles, evidentemente, é que o seu Estado tenha vantagens políticas, econômicas e muitas coisas, né? Então, o que a gente percebe, quando a pessoa física integraliza através de um imóvel o capital social da sua célula, isso mexe com o ITBI. Porém, o ITBI existe no artigo 156 da Constituição Federal a imunidade. Então, tanto para fusão, para cisão, para extinção e também para integralização de capital e empresa por imóvel, então essa transação não é tributada, ela está imune a esse imposto, tá? Imunidade é proveniente de Constituição Federal. Porém, algumas prefeituras têm se mobilizado no sentido de que se gere uma tributação nesse imposto que é inconstitucional, né? E a outra coisa, os estados também estão brigando para que, quando lá dentro dessa célula, dessa empresa, você transforma o imóvel em cotas sociais, e assim que funciona, toda empresa tem cotas sociais, dividido entre seus sócios, essas cotas são doadas dentro do instituto para os seus herdeiros. Isso gera um imposto chamado ITCMD. Porém, esse imposto é calculado sobre o valor de aquisição do seu imóvel. E quanto mais tempo você adquiriu, menor é esse valor em relação à atualização, ao valor atual de mercado, certo? Então isso é muito importante a gente entender, porque esse imposto aqui, nesse trabalho de
constituição da sua empresa, para proteger os seus herdeiros, o seu patrimônio, o ITCMD será cobrado apenas sobre o valor do imposto de renda que foi declarado lá. Já numa doação comum ou no inventário, se você não fizer nada a respeito, essa tributação que seus filhos vão pagar, ela é sobre o valor atual de mercado. Então existem esses conflitos. Então, por isso, esse vídeo de hoje é no sentido de que você, se deseja tomar uma decisão nesse sentido, de fazer essa proteção, que procure fazer isso com a maior brevidade possível, porque o tempo está passando e os governos não querem perder arrecadação, não querem perder tributos, então eles estão vorazes e mais do que nunca correndo contra o tempo, porque essa arrecadação vai cair drasticamente, uma vez que esse trabalho de proteção tem sido divulgado amplamente e tem sido feito uma divulgação muito grande, né? E as pessoas estão cada vez mais cientes de que é necessário evitar essa tributação excessiva, esse peso que você vai delegar aos seus herdeiros, aos seus filhos, e talvez você nem soubesse disso. E essa é a razão da gente estar aqui falando disso, porque existe realmente uma grande disputa para que nós sejamos menos contribuintes de impostos. Não vamos fugir, esse sistema não foge de impostos, mas ele faz com que você tribute de maneira inteligente, muito menor do que seria numa outra condição, como a do inventário, por exemplo. Ok, gente? Então esse é o nosso objetivo nesse dia. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um ótimo dia a todos.